Olá pessoal, e hoje nós iremos falar de Zonal 2.4. Então, continuando a nossa saga do Zonal, hoje nós iremos acompanhar uma partida do GM Renato Quintiliano contra o MF Garzon. Então, o Quintiliano que vem fazendo um torneio de recuperação, apesar de ter sofrido um revés na primeira rodada, depois ele conseguiu engatar 4 vitórias seguidas e na sexta rodada enfrenta um MF equatoriano bem perigoso. Então, o Quintiliano ele começa com D4 e o Garzon responde com cavalo F6. E após C4 temos E5 e entramos numa Benoni. Então o Garzon ele joga uma Benoni. Então a ideia é de contra-atacar o centro com um peão lateral, né? E se toma, eu consigo expandir por aqui e retomar de bispo já desenvolvendo. Né? Aqui o Quintiliano ele avança. Então é o mais comum de se ver nas partidas, esse avante de D5, porque você tira o espaço do cavalo de C6, acaba limitando o peão de D e de E. Então tem algumas ideias mais interessantes. E o Garzon joga B5, transpondo para um gambito Benko. Então a ideia do gambito Benko, que depois de C por B e A6, é que eu consiga explorar essas colunas abertas. Então geralmente ele vai rocar, vai trazer essa torre de H, vai parar em B8, e ele vai começar a exercer pressão nesses dois peões, né? Junto com o bicho que vai passar, a dama que vai passar também, o cavalo que vai acabar manobrando. Tem muitas estratégias aqui por trás desse lance, né? E aí depois que o Quintiliano toma em B5, o Garzon oferece o peão de A e o Quintiliano joga com E3. Aqui há uma ideia de quando eu tomo A6, o bispo preto ele toma em A6 e daí ele fica aqui, né? Nessa diagonal, não deixa o peão de E sair, porque está caindo o bispo e, consequentemente, perdendo o roque. Né? E aí esse bispo de F1, ele vai ter que sair fianquetado através de G3 e bispo G2, né? Para conectar nessa diagonal. Então, quando ele joga E3, ele evita tudo isso, porque agora se o adversário toma em B5, eu tomo de bispo. Se ele toma, eu tomo de bispo, eu já consegui tirar o meu bispo, não vou ter que perder o tempo fianquetando ele. E aí eu sigo o desenvolvimento normal, cavalo C3, cavalo F3, vou rocar. Então o grande problema que eu vou enfrentar nessa linha é a saída do bispo de C1, né? Não está tão claro como esse bispo vai sair ainda. Então acaba tendo que lidar com essa situação. Mas após E3, o Garzon joga bispo G7, né? Tem que tirar o bispo lá de trás. Cavalo C3, reforça a defesa nos pontos, desenvolve uma peça. Bispo G7, cavalo F3 e roque. Então, o preto ele roca muito rápido, colocou um bispo numa diagonal interessante, depois ele vai tentar aproveitar essas colunas que tendem a se abrir, né, como eu já falei anteriormente. E aqui o Quintiliano ele joga um A4, um lance que está bem mais em evidência hoje. Por quê? O A4, além dele defender também o ponto de B5, ele permite que a minha torre saia por A3. Então, por aqui eu vou ter mais dificuldade de tirar minha torre, né? E quando eu saio por A3, eu também estou saindo da possível diagonal que tem aqui do bispo até A1, né? Então é interessante. E agora o preto joga bispo B7, tentando tocar mais um pouco no peão de D5, torre A3 e E6. Em muitos casos, antes do E6, a gente vê jogando D6, porque quando eu jogo E6 ele toma e aí eu consigo ter um centro interessante. Mas aqui o Garzon ele jogou direto E6 e o Quintiliano escolheu uma linha para jogar com D6. Por que D6? Porque agora eu estou limitando totalmente o cavalo do meu adversário, né? Ele não tem por onde sair, ele não consegue tirar o peão de D. E se eu tomo aqui, ele pode tomar de F, depois ele vai jogar D5 e ele ganha um centro, né? Então são algumas coisas que a gente sempre tem que estar de olho, né? A importância do desenvolvimento e de entender as posições. Então se meu adversário está querendo de alguma maneira eliminar esse meu peão de D5, é porque está incomodando, né? Então esse peão ele acaba limitando o bispo, limita o cavalo, não deixa jogar D5, esse cavalo fica morto. Então é importante entender o porquê da posição, né? Então o D6 acaba limitando mais. Aqui o Garzon ele escolhe jogar
cavalo D5, então ele toca duas vezes em C3, ao mesmo tempo que ele tira a conexão da dama com o peão de D6, né? Então ele corta essa conexão. E aqui, claro, se o meu adversário escolher tomar, para mim é uma maravilha, né? Eu posso escolher tomar de bispo ou de peão, né? Então, caso seriam interessantes a posição para o jogador das pretas, porque logo depois eu posso jogar um dama B6 e tomar o peão de D, né? Aqui o Quintiliano ele ignora a ameaça do peão de C3, até porque está defendido, do cavalo de C3, porque está tudo bem defendido, né? E ele joga H4, umas ideias de jogar H5. Também seria aceitável jogar bispo E2 ou bispo C4, né? Desenvolver esse bispo aqui ao invés de H4 para rocar logo. Mas ele joga um H4 que limita um pouco essa dama, porque quando o meu cavalo sai de C3, a dama pode vir para G7, ficar incomodando o ponto de G2, né? O H4 não deixa isso e qualquer hora eu tô ameaçando jogar H5 e tentar quebrar a estrutura do rock dele, né? O Garzão joga A por B5 e o Quintiliano desenvolve a última peça que falta com o bispo, né? Então bem interessante. Também seria aceitável tomar de cavalo, porque o cavalo, além de defender lá o ponto de D6, ele tem uma casa interessante futuramente em C7, né? Então também seria um lance possível. Ele escolhe tomar de bispo, um lance ok. E o Garzão joga dama B6. Então tentando tocar no peão de D7, com a última peça que falta, né? Com a última peça que falta desenvolver, excetuando-se o cavalo, que ainda não sai, mas talvez um cavalo C6 também fosse possível nessa posição, ao invés de dama B6 e tá rolando algumas loucuras assim, né? Porque se dama B6, parece que estou perdendo um peão, né? Mas não é nada demais aqui, porque depois de dama B6, estou ameaçando tirar esse cavalo e tocar na dama, e esse peão de D vai acabar caindo uma hora, né? Não tenho como sustentar ele por tanto tempo de uma forma legal, né? Então depois de dama B6, roque e F5. Aqui antes da dama B6, o F5 também era um lance possível. Ele acabou jogando primeiro dama B6, depois F5, para limitar tanto o peão de E, porque se esse peão sair, meu bispo consegue de alguma maneira sair, e tanto para limitar o cavalo também, né? Porque a ideia do cavalo pulando assim, ameaçando essas casas é algo um tanto quanto interessante, né? Agora bispo C4 e cavalo por C3. Ele não quer tomar porque vai acabar ficando cravado, né? Eu vou conseguir tentar exercer umas pressões aqui. É uma posição um pouco incômoda para se defender. Então ele toma em C3, obviamente retoma de peão, né? Porque tem um bispo lá, não dá para ver tomar de torre. E agora bispo A6. Então esse bispo aqui, ele não tá... Ele tá numa coluna legal? Sim, mas ele não tá exercendo um papel tão... Uma diagonal, né? Então é interessante. E enquanto esse bispo avançado aqui, ele é um pouquinho chato, né? Tá incomodando, tá limitando algumas peças. Então a ideia do preto é tentar trocar, tirar esse bispo bom de jogo, porque só resta o bispo mau, né? Esse bispo aqui do preto, do branco, acabou ficando um pouquinho ruim. Só que o Quintiliano primeiro joga a torre B3, toquei na dama. Depois de dama A5, bispo B5. Por que bispo B5? Porque agora, se ele toma e eu retomo de peão, o cavalo está morto. O cavalo não tem como sair. Então eu fico praticamente com uma peça a mais, né? E ainda estou ameaçando aqui, né? Ganhando a torre lá embaixo. Estou ameaçando a torre A3. Então é uma ideia interessante. Só que aqui o Garzão jogou C4. Então toca na torre, toca no peão, né? Então o peão de C3 está caindo também. E o Quintiliano joga a torre B4. O Garzão sai com o cavalo C6 para tentar ganhar um tempo na torre, porque o bispo C3 não parece ter tantos frutos depois de torre por C4 e a tomada do bispo, e de novo o cavalo está morto. Né? E aí eu vou ter que puxar esse bispo de volta, porque eu não posso tomar, porque é a dama que defende o bispo. E tá rolando um dama B3, né? Então agora tá totalmente limitado. Eu vou conseguir tirar tranquilamente meu bispo, minha torre vai vir fazer parte do jogo, meu cavalo vai conseguir manobrar de alguma maneira. Então são algumas ideias que acabariam deixando o branco muito confortável na partida. Né? Um cavalo a menos, essa torre também tem dificuldades para sair, né? Não é tão claro como ela vai sair daqui. É uma ideia interessante esse o torre B4 cedendo o peão de C, porque ele vai cair. Né? Só que aqui o Garzão jogou o cavalo C6, né, como eu disse, tentando ganhar um tempo na torre. O Quintiliano, obviamente, ele toma.
Porque agora não tá rolando o torre por C4, porque agora eu posso tomar, né? E depois esse peão vai cair, minha torre jogou, consigo trazer outra para cá, meu cavalo acabou desenvolvendo, está limitando o cavalo do meu adversário, então a posição melhoraria significativamente, né? Então ele toma primeiro o cavalo, e depois ele joga cavalo D5 para cortar a diagonal do bispo, porque está caindo o peão de C3, né? E esse cavalo é muito interessante, porque ele está tocando em C6, está tocando em E6, então ele é bem interessante. Obviamente, se o adversário tomar aqui, ele perde um bispo que está numa posição bem interessante, né? E aí a posição já começa a ficar um pouco estranha, porque as peças elas estão mal coordenadas. Tem um peão passado, então tudo isso tem que ser visto, né? O Garzão joga dama D5 para conseguir conectar, defender todos os pontos. Aqui só um adendo, não se pode jogar C5, tá? Parece que C5 é o lance que ganha, né? Eu tô dando um garfo no meu adversário. Só que depois de cavalo C6 a dama tá presa. Então a dama ela não tem casa, todas as casas elas estão vigiadas. Todas as casas possíveis da dama. Então perderia a dama se jogasse C5. Depois de D5, torre B6. Então a ideia do torre B6 é exercer pressão no peão de C. Eu estou tomando o peão de C, né? Tem um cavalo e uma torre lá. A dama toma em D6. Aqui se C5 agora, eu tenho um cavalo C6, né? E aí depois de trocar as damas eu tenho um peão passado. Então bem interessante. Então depois de C5, entra numa loucura aqui, porque eu posso jogar um E4. E aí depois de F por, eu jogo cavalo C6. E por que do E4? Porque eu tô ameaçando dar o duplo quando eu jogo cavalo C6, né? E aí se bispo F7 para F6 para tentar limitar esse cheque, depois do cheque das trocas, eu tenho o bispo G5 que segura toda a posição. E agora todas as peças do meu adversário, então o bispo, as torres, estão mal colocadas e a estrutura de peões é horrível do preto, né? Vai ser muito fácil de criar ataques por aqui. Enquanto isso, o preto não vai conseguir tomar o meu peão de E7, porque o meu bispo protege, ele é branco, ele é preto, né? O bispo do adversário é de casas claras. Então vai ter que sacrificar aqui um material, uma qualidade, né? Se quiser retomar esse peão, e acaba incomodando, né? Eu tô jogando um torre D6, depois das trocas eu tô dobrando, tô subindo a torre lá pra oitava, então incomoda bastante, né? Então o cavalo C6 ele tem essa ideia aqui, né? De tentar dar um duplo. E se dama D3, que é o recomendado, eu tenho E4 de novo. De novo eu quero passar o bispo para lá, né? Então por isso que eu estou abrindo essa diagonal, cedendo mais um peão para ele. Ou então eu tenho D7 ao invés de E4, que depois de D7 o bispo toma em C3, eu promovo e eu ganho uma qualidade, né? E quando ele toma, eu tomo de... Vamos lá. Eu ganhei a qualidade e aí eu tomo a dama dele. Por quê? Quando eu ganho a qualidade lá, esse bispo está caindo. Então depois de todas as trocas, eu tenho duas torres e um bispo contra um bispo e uma torre. O peãozinho dele passado não consegue ser uma arma suficiente, porque quando ele joga D2 eu posso sacrificar meu bispo e eu tô com uma qualidade a mais e um peão passado em A, né? Então deve ser suficiente para vencer a partida. Mas aqui voltando tudo isso, o Garzão jogou dama D6. O chileno tomou em C6 ameaçando a dama. E aí depois de dama D7, bispo A3 tocando na torre de F7. Porque bispo A3 aqui não pode tomar porque tá caindo a peça, né? E agora a torre tá solta. Então o bispo A3 joga o bispo em jogo. Finalmente o bispo consegue uma maneira de sair. Então uma maneira até um tanto quanto interessante. Já incomodando a torre do adversário. E depois de torre de F E8, a posição do branco é muito superior, né? A gente vê que as peças elas estão bem colocadas, estão bem avançadas. Aqui, voltando. Aqui o Quintiliano joga torre D5. Só voltando aqui no dama D7, talvez um dama D5 fosse mais interessante, porque a gente conseguiria seguir com torre B6 e depois torre B6, porque eu estava ameaçando tomar lá, né, de cavalo. E agora esse crava, né, eu não posso tirar o cavalo.
Ele dama E2, bispo C8 volta e faz a defesa da posição, né? E o bispo A3 agora não incomoda lá. Eu jogo o bispo F6 para tocar o peão dele, limitar a entrada do bispo dele. E H5, tomo em A4, bispo B4. E agora a torre pode voltar tanto para E6 quanto para 8 e depois de alguma forma eu vou tomar em G, né? Então tentar abrir um pouco o rei dele. E a partida segue bem igual, mas bem interessante para ambos os lados. Mas rolou uma torre de F8, aí torre D6, né? Agora o bispo defende a torre lá em cima. Dama F7, cavalo F3, então a ideia do cavalo agora é manobrar, né? Principalmente para G5. E5 ainda é muito difícil de entender como vai chegar. E bispo por C3. Esse bispo por C3 me parece ser um lance um tanto quanto precipitado, né? O melhor é que talvez fosse jogar bispo B7, para tentar tomar o cavalo, ou dama C7. Dama C7, porque o que acontece depois de bispo C3? Eu tenho um cavalo G5. Então eu toquei na dama, toquei no peão. E atrás de tudo isso tem um golpe, né? Aqui, o certo da posição era dama C7. Por que dama C7? Após o que acontece, o Garzão jogar dama F6, ele toma um golpe. E aí a partida acaba. O Quitilhano joga o brilhante torre por A6. Por que brilhante? Agora quando o Garzão toma em A6, eu tenho dama D7. E aí eu toco na torre de 8 e ameaço dar mate em H7. Então se ele defender o mate, eu vou sair com uma peça a mais, né? Então se de alguma maneira ele defender o mate, eu tenho uma peça a mais aqui, né? Então eu estou com um cavalo e um bispo contra apenas um bispo do meu adversário, suficiente para ganhar. Então por isso que lá, na hora que ele joga dama F6, o dama F7 era melhor. Porque não tenho mais essa ideia de sacrificar, porque minha dama não consegue entrar, né? Então, o Garzão acabou não vendo a entrada da dama, jogou dama F6 e tomou o golpe, né? E aí essa peça a mais é suficiente e aqui o adversário abandonou. Porque jogar com uma peça a menos já numa posição que já não está tão agradável. E aí o Quitilhano chega a 5 pontos em 6, ganhando 5 partidas seguidas. Conseguiu se recuperar bem no torneio, com grande chance ainda de disputar a vaga para a Copa do Mundo, as vagas, né? E por hoje é isso. Até a próxima.